carinhos! Olá, ninhos! Tudo bom? E o sentimento de hoje, galera, é só gratidão, misturado com um pouquinho de tristeza, porque a gente chegou ao final realmente. E nós vamos dar tchau hoje para vocês. Igual naquele desenho animado, é hora de dar tchau. Isso. Mas antes de darmos tchau, vocês ainda vão ficar um pouquinho mais com a gente, mais uns 20 minutinhos, que é o tempo que a gente vai passar para dar a nossa revisão. E a gente espera que vocês façam uma prova, uma avaliação 10. Vocês vão tirar de letra porque vocês já são craques em língua espanhola. Tenho certeza disso. Então, meus amores, vamos lá para as habilidades da nossa recuperação. Recuperação não, revisão, perdão, gente. Número 1, escolher o registro adequado à situação na qual se processa, a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Considerar a linguagem em suas manifestações como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais e sua representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções e experiências do ser humano na vida social. Nessa aula, é a nossa aula de revisão geral da unidade 2, nós vamos trabalhar, rever o quê? Donde estamos, que foi nossa aula 15, el tiempo passado del indicativo, que é a aula 17, el tiempo passado do indicativo, parte 2, aula 18, futuro simples imperfeito, parte 1, e futuro simples, parte 2. Então, tudo que a gente viu nessas 5 aulas, nós vamos aqui resumir para vocês. Simbora! Donde estamos, aula 15, nós vimos... desculpa. Pode falar. Estar mais gerúndio, preposições de lugar, expressões idiomáticas. Perífrase verbal, gente. Falamos umas 3 vezes pelo menos nas nossas aulas. Vocês aprenderam que a perífrase é nada mais, nada menos que uma locução verbal. O que é uma locução verbal? A junção de 2 verbos com a função de uma. A junção de 2 verbos, um verbo auxiliar, mais o verbo principal, que é aquele que denota a ação. Isso. Nesse caso, nós temos especificamente o verbo estar mais gerúndio para fazer uma relação do momento em que se fala. É um momento concreto, é um momento absoluto, já que a ação de gerúndio é uma ação acontecendo. E para ter certeza disso, nós utilizamos os marcadores temporais, que eles demarcam com clareza em que momento aconteceu. Ahora, en este momento, en estos momentos, esta semana, este mês, este ano. E muitos outros que vão demonstrar e identificar o momento concreto no tempo. Muito bem. Nós vimos lá quando é que a gente utiliza o gerúndio, que ele é utilizado no presente do indicativo para se diferenciar com ações concretas de ações mais gerais, mas que nós utilizamos de uma ação em movimento, uma ação acontecendo. Olha lá os marcadores. Vimos também nessa aula o uso das preposições, que também fazem parte das classes de palavras, que é uma classe invariável, que tem como uma função ligar as palavras, ligar as locuções, ligar contextos dentro do texto. Então, quando vocês estiverem estudando, deem uma olhadinha nisso, certo? Prestem bastante atenção, então, que vai facilitar. Nós vimos algumas preposições de lugar. A, ante, barro, com, contra, de, desde. Então, ele sempre vai estar ali indicando a localização onde o meu objeto, pessoa, está. Como foi o exemplo que a gente viu do Mauro, que a gente viu que esse Mauro era muito sapeca e estava em tudo que era canto. Todos os lugares, debaixo, delante, detrás, sobre e assim por diante. Isso. Vimos algumas expressões idiomáticas, é uma parte que eu gosto tanto, gente, que eu me amarro em expressão idiomática. O que são as expressões? São recursos da linguagem, vocês podem até associar as figuras de linguagem e a sua função na língua portuguesa, mas que a gente tem que tomar aquele cuidado que nós falamos bastante nessa aula,
de não levar ao pé da letra, de não fazer a tradução. E também vimos no decorrer dessas aulas as expressões de cada país que em alguns momentos se tornavam expressões idiomáticas, não é? Que são aquelas expressões que a gente utiliza no nosso cotidiano e acaba que a gente utiliza de forma bem geral, em todo o tempo. Cotidianamente. Isso então, mesmo. A gente tem que sempre prestar atenção no meu contexto para eu entender do que está se tratando, para eu não ter que traduzir, e aí se eu traduzir, eu vou traduzir ao pé da letra e não vai fazer sentido Nenhum. Então, nós vimos aí várias expressões, a gente viu a cada 2x3, a cantar de la 40, aguar la fiesta, alucinar em colores, a simple vista, a regañadientes, e assim sucessivamente. Nós vimos uma infinidade de expressões idiomáticas. Aí depois nós fomos para a aula 17, que aí a gente trabalhou só voltado para verbo. Então a gente trabalhou ali o pretérito, os tipos de pretérito, tempo passado do modo indicativo. Nós trabalhamos o pretérito perfeito simples e o pretérito perfeito composto. Nós vimos que o pretérito perfeito simples, também chamado de pretérito indefinido, ele é um tempo verbal do modo indicativo usado para quê? Para indicar ações que já foram concluídas no passado. Então, alguma coisa que eu fiz lá no passado e que ficou por lá, acabou. E também, para me auxiliar nesta intenção de ação concluída no passado e para me identificar também se é passado, eu utilizo o quê? Os marcadores temporais, que eles vão indicar as ações terminadas no passado. Por exemplo, ayer, anteayer, la semana passada, el mês passado, el ano passado, para que a gente não confunda com qualquer um outro pretérito. Então, esse aqui, ele vai utilizar esses marcadores temporais, esse tipo de marcador temporal, que vai me focar em algo que já aconteceu lá atrás e terminou. Então, na semana passada, eu fui ao shopping. Na semana passada, eu fui ao cinema. Ano passado, eu fui ao cinema uma vez. Ou eu não fui ao cinema nenhuma vez. É porque, como são ações passadas, a gente pode fazer a comparação seguinte. Há 2 segundos, a 1 milésimo de segundo já é passado. Mas o marcador temporal marca exatamente em que momento aconteceu. E é uma ação começada e finalizada. Esses marcadores vão me ajudar a identificar realmente também se ele foi finalizado ou não. Nós vimos ainda algumas frases, né? Como exemplo, ayer nosotras hablávamos com el professor sobre la prueba, yo bebí mucho en la fiesta de anteayer, ele bebeu toda a vida com sua madre, e assim sucessivamente. Nós vimos que o pretérito perfeito simples, ele é bem fácil de conjugar. Então, com os verbos de primeira conjugação, as terminações são as seguintes: e, aste, o, amos, astes, aron. Para os verbos de segunda e terceira conjugação, são as terminações iguais: i, iste, io, imos, istes, ieron. Não esqueçam que nós estamos falando de verbos regulares, que são aqueles verbos que nós podemos seguir as mesmas terminações sem que haja perda de sentido. Isso, e não dos nossos verbos irregulares que têm as mudanças. Também vimos nessa aula o pretérito perfeito composto, que, como o nome já diz, ele é composto. E ele é composto pelo quê? Pelo meu verbo auxiliar haber conjugado no presente e o particípio do meu verbo de ação. Em espanhol, esse tempo serve para quê? Para falar de algo que aconteceu no passado recente ou que não seja fechado, que não esteja acabado. Então, ele vai falar de alguma coisa que aconteceu lá atrás, que pode continuar acontecendo até hoje. Você pode até relacionar com ações cotidianas, ações diárias, escova os dentes todos os dias, lava o rosto todos os dias. Então, é só lembrar, o pretérito composto perfeito tem essa função.
Hoy he estudiado e pesquisado em muitos livros e ha sido muito proveitoso. Ele não está dizendo ali exatamente que momento do dia que ele estudou e pesquisou alguns livros, mas ele disse que hoje ele estudou. Isso mesmo. Esta manhã te he dicho que me quedaria em casa. Hoje de manhã eu te disse que eu ficaria em casa. E assim sucessivamente. E como é que a gente vê a conjugação do pretérito perfeito composto? Esse aqui é muito fácil também. Porque o que nós temos que saber? Primeiro, como é que conjuga o meu verbo haber? E, as, a, hemos, eis, en. Depois que eu conjuguei o meu verbo haber, eu vou simplesmente colocar ado para a terminação dos verbos em AR e para os verbos ER e IR eu vou utilizar o ido. Lembrando, para não esquecer, que são os verbos regulares. Então, pode ser ali hablar, hablado, beber, bebido, salir, salido. Desculpa. Não, pode ir. Na aula 18, nós continuamos falando dos verbos, só que agora com pretérito imperfeito e os irregulares. Nós aprendemos que o pretérito imperfeito, ele é usado para descrever o passado, todos eles, né, falam de passado, só que de ações finalizadas, ações recentes ou, agora, claramente, ações que acontecem no nosso dia a dia, diariamente. E esse pretérito imperfeito, ele serve para quê? Para descrever ações habituais que tenham sido terminadas ou que tenham uma durabilidade ou que elas sejam progressivas, ou seja, diárias, cotidianas, habituais. Isso. Então não se esqueçam que esse pretérito ele vai descrever a rotina, algum lugar, vai descrever pessoas, circunstâncias ou situações. O pretérito imperfeito ele é usado para expressar o que ocorreu no passado, sem necessariamente indicar em que momento, início ou final. E isso que é o mais importante, que a gente vai saber a duração da ação e não quando ela aconteceu. Ela pode ter acontecido a 5 milésimos de segundos, mas já é passado. E eu posso continuar fazendo. Então, ele não vai ali tá especificando se eu continuei ou não. Vai sempre ficar naquela dúvida, será que ele continua ou não continua? Então, ele vai ter ali a terminação aba, abas, aba, abamos, abais e abam para os verbos terminados em AR. De novo, os verbos regulares, tá? Não esqueçam. Para os ER e IR, nós temos também as mesmas terminações. Ia, ias, ia, íamos, ias e ia. Isso mesmo. Alguns exemplos. E vimos também os verbos irregulares. Quem são eles? São aqueles que sofrem alterações no seu radical ou em suas terminações, não sendo possível conjugá-los do mesmo modelo que nós já conhecemos. Por quê? O radical do verbo é aquilo que vem antes da terminação, ou seja, o significado, e a terminação é a conjugação a qual o verbo pertence. Então, nós temos lá as 3 terminações, que é AR, ER e IR, e nós temos alguns verbos que nós conhecemos como verbos irregulares. Então, vocês viram de vários tempos verbais, de vários modos, que nós trabalhamos os irregulares. Então, temos alguns exemplos e chegamos no futuro simples. Que é uma ação de futuro. O verbo mais fácil de ser conjugado. Tempo mais fácil de ser conjugado. Muito fácil, né? O que são os verbos regulares? Como nós revisamos, são aqueles que seguem o mesmo modelo de conjugação. Isso, seguem o mesmo modelo de conjugação. Tem hora que a gente fica assim, gente, é a emoção de estar no final. Seguem o mesmo modelo de conjugação, mas os verbos regulares no plural têm uma particularidade aí, que é a sua conjugação igual. Nós temos a mesma terminação para todos os verbos. Não é isso? Isso.
Aí a gente chega no futuro simples. Que ele indica, né? Nós estamos falando ainda, que ele indica uma ação que acontece num período posterior ao presente. Ou seja, caracteriza-se por uma previsão ou um plano de algo não concretizado. Que pode ou não vai se realizar. Então é algo que é um desejo. Ele tem essa função de imperativo, que pode ser uma ordem, um pedido para alguém, ou também uma probabilidade de algo que pode ser que aconteça amanhã, ou depois, enfim, no futuro ali bem próximo. E o mais bacana é que o futuro simples não vai ter uma terminação para cada conjugação regular, e sim uma terminação para todas as 3 conjugações. Então, tanto os verbos AR, ER ou IR, todos vão terminar da mesma maneira. E, as, a, emos, eis e am. Isso para os verbos regulares. Não esqueça. Quando a gente chegar aqui, que são os irregulares, aí a gente tem outra questão. Nós temos as mesmas terminações, no entanto, a raiz do verbo muda. Por isso que eles são irregulares. Eles não seguem a mesma regra, a gente tem a mesma terminação, certo? Mas eles usam raiz diferente. Olhem aí. Então, nós vimos o quê? Nós vimos que temos 8, 9, 10, 11 verbos irregulares do futuro simples. Somente esses 11. Os demais verbos, todos vão seguir a mesma conjugação, a mesma regrinha com essas terminações. Nós vimos que o verbo decir muda, o hacer muda, o poder, o poner, o querer, saber, salir, tener, venir, caber e haber. Então, todos eles, as suas terminações vão mudar, a sua terminação não, a sua raiz vai mudar e as terminações serão as mesmas que nós trabalhamos no regular. E, as, a, emos, eis e am. Então, e lembrando que são para as 3 conjugações, para os verbos terminados em AR, ER e IR. Resumindo, essas terminações do futuro, elas são utilizadas tanto para irregular quanto para regular. E todas as conjugações. Isso mesmo. E, infelizmente, meus amores, nós chegamos ao final da nossa jornada, digamos assim, de língua espanhola na vida de vocês. Eu espero, assim, muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante esses dias conosco, que vocês tenham aprendido coisas novas, porque a gente também aprendeu coisas novas. Nós aprendemos muito com vocês, nós evoluímos bastante com vocês e foi muito importante aquela troca que a gente teve com alguns alunos pelo YouTube, alguns alunos que deram seu feedback, que falaram que estavam gostando. Então, essa parte é muito importante para a gente. Verdade. Essa resposta de vocês é muito importante, porque a gente está longe de vocês, mas a gente quer se sentir cada vez mais próximos. Certinho. Meninos, qualquer dúvida, ainda estamos por aqui. Podem pedir aos professores presenciais para nos mandar mensagem, que a gente responde com todo prazer, tá bom? Façam uma boa prova, aproveitem esses últimos momentos e até o ano que vem, se Deus quiser. Nós estaremos juntos, com certeza, no próximo ano. Um beijo para vocês, uma ótima prova, um ótimo restante de ano e estudem bastante também as outras matérias que vocês têm tudo para ir só para cima. Tá bom? Tchau, Beijos, tchau, meus amores. Beijinhos, tchau, tchau.